instalação à sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Diamantina. Boa noite à defesa, boa noite à acusação. Senhor oficial de justiça, por favor, traga o réu. Indefiro o deferimento. O réu vai continuar algemado até o final dessa sessão. Vou proceder agora ao sorteio dos jurados. Uma vez sorteados, levantem a mão. Vitor. Defesa. Recuso. Tami. Aceito. Por favor, se dirija ao Ministério Público. Aceito. Por favor, se dirija até a boca do tribunal. Aline. Defesa. Aceito. Ministério Público. Aceito. Por favor. João Vitor Veloso. Defesa. Recuso. Ministério Público. Gilberto. Aceito. Ministério Público. Recuso. Lorena Ziliotti. Aceito. Agora é só o Ministério Público que recusa. Não aceita. Recuso. No Ministério Público. Aceito. Giovana Brito. Aceito. Por favor. Excelência, pela ordem, nós só recusamos dois jurados até agora, então a gente tem direito a mais uma recusa. Lorena foi aceita pela defesa. Não recusada. Vitória Uzeli. Aceito. Ministério Público. Aceito. Isabela Soares. Aceito. Ministério Público. Recuso. Lucas Curadoni. Aceito. Pode dirigir-se até a mesa do jurado. Gabriela. Aceito. Composto o número legal, irei passar as advertências.
vez sorteados, não poderão comunicar-se com outras pessoas entre si e nem expressar sua opinião sobre o processo, sob as penas de exclusão do Conselho e multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. Sempre que necessário, os senhores poderão dirigir a palavra somente a mim, se tiverem alguma dúvida. Peçam aos senhores jurados que se levantem ao juramento. Senhores jurados, em nome da lei, consigo-os a examinar a esta causa com imparcialidade e declaro-se a vossa decisão de acordo com vossa consciência e de acordo com ditames da justiça. Falarei o nome dos jurados e os senhores responderão assim o prometo. Giovana, Noah, Aline, Tami, Gabriela, Lucas, Vitória. Vamos iniciar agora. Pode sentar-se. Iniciemos agora a inscrição das testemunhas. Primeiro, vamos chamar a vítima. Oficial, por favor, traga a vítima. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo, né? O senhor foi vítima de uma tentativa de homicídio? Sim. O que aconteceu? Eu estava andando lá pelo bairro, estava de moto. Aí, estava andando lá, tranquilo, uma tarde, normal, final de tarde. O que aconteceu? Eu parei na frente da casa do Tatá, amigo meu. Estava ele, o primo dele na frente da casa dele. Eu parei lá, eu só estava andando, né? Só parei para dar um oi, para ter uma conversa. O que aconteceu? Veio uma moto, acho que num 5 segundos eu comecei a ouvir disparar. Eu saí correndo. Eu entrei com a casa do Tatá, fui lá pro quintal, cabeça não alvejada, 3 tiros. O senhor viu quem fez isso? Não vi. Na hora que eu ouvi o barulho, eu só abaixei a cabeça e saí correndo. Não fiquei na frente de bala, não. O senhor, por acaso, tinha algum inimigo? Que eu saiba, não. Eu vim só pelo certo, trabalho pelo certo, corro pelo certo. O caminho estava lá, eu só fui na casa do Tatá para dar um oi mesmo. Só para conversar com ele. O senhor trabalha? Trabalho, sou montador de móveis. Ministério Público, alguma pergunta? Boa noite. Senhor Diego, consta nos autos que a rixa do senhor Afonso
conhecia, eram amigos meus. A gente lá no bairro era tudo amigo. Certo. E quais foram? Você foi alvejado por 3 tiros, correto? Isso. E depois disso, como ficou a sua vida? Você Pelo amor de Deus, né? Eu tomei 3 tiros. Foi um no pé, uma na coxa, tem problema para andar até hoje, e no cotovelo. Eu parei no hospital, acabei ficando internado uns 3 dias lá. Pelo amor de Deus, eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Acabei fazendo a cirurgia, tive que colocar a placa de metal aqui no cotovelo, porque não estava mais funcionando direito. O médico falou que tive que colocar, eu coloquei. Hoje eu tenho dificuldade para andar, não consigo andar direito. Acho que não consigo mais sair, porque agora, no dia que eu saio, eu acho que vai ter alguém tentando me matar. Eu estava na frente da casa de um amigo meu, tomei 3 tiros. Se eu for tomar cerveja, não sei o que pode acontecer mais. Então, eu estou com dificuldade, tive dificuldade desde aquela época, desde quando aconteceu para sair de casa, não consigo mais conviver, não sei mais em quem eu posso confiar. Tive que fazer a cirurgia, fiquei internado. Acho que desde aquele dia foi a pior fase da minha vida, até hoje. Não consegui me recuperar. tem mais perguntas? Excelência. Mais alguma pergunta? Satisfeito, certo? Passa agora a defesa. Boa noite. O senhor consegue afirmar Boa noite, senhor Diego. Boa noite. O senhor consegue afirmar com toda certeza se conseguiu identificar o autor dos disparos? Não consigo. Na hora que eu tomei o tiro, eu baixei a cabeça. Acho que não tem louco para ficar na frente de bala hoje, não. O senhor afirma que no momento dos disparos o autor estava de capacete, correto? Conforme consta no seu depoimento. Sim, chegou de moto e já começou a atirar. Pode nos confirmar se, devido a isso, foi impossível identificar com certeza a pessoa que atirou? Certeza a gente não tem nem da morte. Então, com certeza não. Ok. Senhor Diego, no registro de boletim, senhor Diego, que cor que era a moto? Excelência, pela ordem, a defesa ultrapassou as perguntas. Foi só uma pergunta. A senhora fez Deixa eu anotar. pausas e fez 4 perguntas. Ah, na mesma pergunta. Não, é outra Excelência, pergunta. foi na mesma pergunta. Dependia, Vossa Excelência, dependia da resposta dele, se sim ou se não. Foi na mesma pergunta. Pode terminar. Ok. Senhor Diego, que cor que era a moto? Moto era vermelho e prata. Bom, no registro de boletim de ocorrência, folha 6, é mencionada algumas características da moto que o autor dos disparos estava, sendo cinza e vinho. Porém, em seu depoimento, folhas 44, o senhor alegou que a moto era uma Honda Falcon de cor vermelho e preta. Poderia nos dizer qual que está correto? O vermelho e preto. Porque roxo não tem naquele ano. Você viu? Eu não fiquei prestando atenção em ela, eu estava conversando. Eu só vi a moto vindo e o barulho do tiro. Não fiquei prestando atenção em moto nem nada. Ela vi ela que estava na casa dele. Sem mais. Muito obrigada, o senhor está dispensado. Oficial de Justiça, por favor, traga a testemunha de acusação. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. O senhor será ouvido na qualidade de testemunha e tem o dever de dizer a total verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho.
O que aconteceu no dia? Bom, conforme constamos nos autos da investigação, a vítima estava na frente da casa do seu amigo quando uma moto encostou, desceu o passageiro e começou a disparar tiros em direção à vítima. 3 dos disparos acertaram o alvo e um, inclusive, acertou o primo do amigo. Depois disso, a vítima foi encaminhada ao hospital e eu acredito que o réu, quando ele entra na residência atrás da vítima e decide sair, ele acredita que, na verdade, ele cumpriu o que ele foi buscar, conforme as investigações, ele já tinha um plano de executar a vítima, nas interceptações telefônicas isso ficou bem claro, e basicamente foi isso, Excelência. Ministério Público. Boa noite. O senhor poderia nos informar como as interceptações telefônicas demonstraram funções de Afonso e havia menções específicas à vítima ou indícios de premeditação? Sim, as interceptações telefônicas captaram várias ligações que havia a intenção do réu em executar a vítima, mas uma específica foi a que mais chamou a atenção no momento da investigação, foi com o senhor Bruno Magalhães, em que ele cita reiteradamente a forma que ele pretendia fazer, que não podia ser em um local aberto. Primeiro ele fala que vai até um churrasco, onde a vítima se encontraria, depois ele cita que esse churrasco foi cancelado, por isso ele vai procurar a vítima no local de trabalho dela. Faz menção, às vezes, ao vulgo dele, que é Ventino. Então, em nenhum momento o nome é citado, mas o vulgo dele, que é pelo qual ele é conhecido, foi citado várias vezes. Então, ficou claro, pelas interceptações telefônicas, a intenção do réu em consumar o homicídio. Tem mais perguntas? Não é? Defesa, alguma pergunta? Sim. Boa noite, Excelência. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de saber, doutor, o que levou o senhor a concluir que, de fato, o senhor Afonso, ele é o autor dos disparos? Bom, além das interceptações telefônicas, que eu já citei, não vou dizer novamente para não ficar redundante, também foi realizada uma perícia que analisou os cartuchos colhidos no local do crime, e essa perícia constatou que os disparos foram efetuados pela mesma arma utilizada no crime consumado pelo réu, crime esse pelo qual ele foi condenado, também de investigação, e além dos depoimentos, as pessoas que estavam presentes, que afirmaram que as características físicas do autor dos disparos correspondiam às características físicas do réu. Mas o senhor pode concordar comigo que as características, qualquer pessoa pode ter as mesmas características. Então, assim, não temos ninguém. Pela ordem que é está impossível. Doutora, me formule a pergunta? Sendo que a gente não teve testemunhas, o senhor concorda em relação aos disparos? Como que o senhor pode chegar à conclusão que realmente foi, sendo que só foi por características? Doutora, faça a pergunta. A senhora está induzindo. O senhor teve duas contradições, né? O senhor pode alegar referente às duas contradições que não tiveram, Quais contradições? referente às cores da moto? As cores da moto? Teve contradição. Bom, as próprias pessoas presentes no momento do disparo, a vítima que disse que saiu correndo assustado. Então, eu acredito que errar a cor da moto em um momento que você está sendo alvo de tiro não é o mais preocupante durante uma investigação.
A investigação apontou para o réu com base na perícia e com base na estatura física do réu. O senhor afirma, então, que a vítima não tinha outros desafetos. É a mesma pergunta. Testemunha, continue falando. Perdão, pode fazer a pergunta? O senhor pode afirmar que a vítima ela não teria outros desafetos? Olha, sinceramente é difícil responder essa pergunta, porque como delegado responsável pelo caso, eu foquei em solucionar o crime e todas as circunstâncias foram analisadas, mas a gente não faz uma análise histórica sobre as amizades ou inimizades, porque senão eu teria que também fazer uma análise sobre as amizades e inimizades do réu também, né? Porque o contexto que eles estavam inseridos era de muitas inimizades, mas todas as evidências apontaram para que ele foi o autor do crime. Obrigada, doutor. Sem mais, o senhor está dispensado. Oficial de Justiça, traga a testemunha de defesa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sim. O senhor presenciou o crime? De fato, presenciei. O senhor tem o direito de dizer a verdade. O senhor tem o direito, dever de dizer a verdade. Pode falar. Bom, eu estava uma tarde na frente da minha casa conversando com o meu primo, que também chama Diego, assim como o Diego, que é a vítima, o Hugo Dentinho, passando pela minha casa, estando nós dois conversando, parou a moto lá para conversar conosco, por ser amigo meu e do meu primo também. Isso que parou a moto, coisa rápida, chegou dois rapazes numa moto, um conduzindo e uma garupa, parando a moto na frente da minha casa, só que do outro lado da rua. Isso da garupa desceu e o condutor ficou com a moto ligada. Desceu, sacou uma arma e começou a atirar. Nisso a gente ouviu um disparo, nós saímos correndo, eu saí pela lateral esquerda da minha casa, pelo corredor que dá acesso ao fundo da minha casa, e os dois saíram correndo pelo lado direito. Tinha meu padrasto e a mãe dele na minha casa, então ambos não viram o relato, não presenciaram o fato do crime, e somente nós três. E no momento do disparo da arma, a gente saiu correndo. Defesa, alguma pergunta? Sim, excelência. Senhor Thiago, boa noite. Boa noite. O senhor tem capacidade de identificar quem foi realmente o autor dos disparos? Doutora, não tenho essa capacidade. Como eu disse que foi muito rápido e também ambos estavam de capacete na moto, foi muito rápido, assim que começou o disparo, a gente saiu correndo e não tem essa confirmação. Sem mais, excelência. Obrigada. Ministério Público. Sim, excelência. Boa noite, senhor Thiago, tudo bem? Boa noite, doutora. Senhor Thiago, o senhor se recorda de quantos tiros foram realizados? Me lembro que foram vários, assim quando começou a o tiro, a gente saiu correndo, mas como me recordo, foram 10 ou mais. Entendi. E o senhor mencionou no seu depoimento que o senhor conhece o senhor Afonso de Vista. O senhor se recorda se há alguma questão de desavenças entre o seu primo e o Afonso anteriormente? Sim, me recordo de vista, como posso dizer para o senhor, nada amigável entre eu e Afonso, porém não me recordo de ter me falado alguma coisa diferente a Pedro César. Sem mais, excelência. Sem mais.
Excelência, pela ordem. Eu peço a retirada das algemas novamente, tendo em vista que a vítima já foi ouvida e para que o réu também seja julgado aqui neste júri como cidadão comum e não como um mero preso. Nós estamos de acordo. Irá permanecer com a mesa. O senhor está dispensado. Obrigada. Obrigado. Pela segurança do local e devido requerimento, o réu novamente permanecerá algemado até o final desta sessão. Senhor oficial de justiça, por favor, traga o réu. O senhor está sendo processado e acusado por tentar matar a seu direito no crime de homicídio qualificado, tentado, segundo o artigo 121 do Código Penal. O senhor tem direito ao silêncio. Qualquer pergunta for dirigida sem que isso prejudique. O senhor nega ou confessa os fatos do crime tentado. Excelência, eu nego todos os fatos. O que aconteceu no dia? Excelência, eu não sei porque eu não estava na linha do mantinho. Por que o senhor está sendo acusado? Não sei o motivo. O senhor tem inimizade com a vítima? Não tenho inimizade e não tenho um círculo de amigos. Ministério Público. Excelência, pela ordem. O réu foi orientado pela defesa. Doutora, é um direito do réu responder parcialmente às perguntas e ser orientado pela defesa. É constitucional. Esse julgamento é nulo, doutora? A senhora tem lado, a senhora tem que ser imparcial. A senhora formou qual requerimento? Um requerimento verbal neste momento, em plenário de júri. Qual o fundamento jurídico do seu requerimento? Me diga o CPP. Artigo 5º, inciso 63. Prerrogativa constitucional. E outra coisa, o réu está sendo representado, a não ser que a senhora queira que esse júri seja nulo. Outra coisa, se a senhora quiser, a senhora conseguir em ata aí, porque a gente vai recorrer disso. A senhora que escolhe. Será consignado em ata. Vamos continuar o processo. Boa noite, excelência. Boa noite, Afonso. Afonso, o senhor foi condenado na prática de 2 outros homicídios, na qual, em laudos de folhas 62 e 67, foi constatado que as munições utilizadas para tentar tirar a vida da vítima Dentinho saíram da mesma arma de fogo que o senhor utilizou nos 2 homicídios. Como o senhor explica isso? Permanecer em silêncio conforme o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Já que o senhor vai permanecer em silêncio,
celular que era de seu uso, foi constatado diversas conversas, tanto com os seus comparsas, quanto com a viúva de um amigo assassinado seu, na qual o senhor praticamente confessa que estaria indo atrás de Dentinho, bem como um lobo, uma cruz com munições, com o próprio vulgo Dentinho. Como o senhor explica isso dentro do seu aparelho celular? Invoca, senhor artigo 5º. Eu vou fazer a primeira pergunta, mas esse é outro. Então eu invoco o artigo 5º, inciso 60. É mais aí só, São Bento. Muito obrigado. Mais nenhuma pergunta? Demais é só, São Bento. Defesa, por favor. Boa noite, senhor Afonso. Boa noite. Gostaria de saber do senhor, onde você se encontrava no dia 13/12/2016, por volta das 7h42 da noite? Estava em Três Lagoas, na casa da minha mãe. Senhor Afonso, o senhor foi o autor dos disparos efetuados contra a vítima no dia 13/12/2016? Não. Sem mais, excelência. Sem mais, pode retornar no seu local. Promotores. Preparando para os memoriais. Quem vai iniciar? Estão prontos? Antes de iniciarmos, senhores jurados, vamos iniciar os debates. Peço aos senhores que compreendam o meu cuidado com o juíza, pela manutenção da prisão com algemas. O local é pequeno e a defesa, a todo custo, tenta não compreender a minha decisão. Mas a justiça trabalha com segurança. Por isso, o embasamento constitucional vai além da defesa, vai para a sociedade e para que todo será constado em ato. Ministério Público, por favor. Alô. Uma boa noite a todos. Antes de tudo, queria cumprimentá-los, a presença do público, também cumprimentar a defesa, que desempenha um papel muito importante no Estado Democrático de Direito. Cumprimentar também a nobre magistrada que irá presidir a sessão hoje e aos meus colegas de acusação, na qual, em conjunto comigo, buscaremos demonstrar a culpabilidade do réu, bem como apresentar a melhor sanção penal aplicada a ele. Cumprimentar o júri, que é a peça principal desta fase processual. E antes de expor os fatos, eu gostaria de fazer uma breve análise tanto do papel dos senhores aqui hoje, quanto o papel da acusação. Os senhores
foram escolhidos dentro da sociedade de Adamantina como cidadãos de bem para decidir hoje entre a absolvição ou condenação. Para decidir hoje se de fato ocorreu um crime ou não. Portanto, a decisão dos senhores hoje não será individual, mas sim coletiva, porque representam a sociedade da qual estão inseridas. A mensagem que vocês decidem hoje não é a mensagem individual do que vocês acham, mas sim do que a sociedade de Adamantina entende como um ato infracional ou não. Do que a sociedade de Adamantina entende do que é possível ser realizado sem sofrer uma sanção penal ou ficar impune. E também, antes de tudo, demonstrar a nossa atuação do Ministério Público. Nós, como entendedores da lei, somos os primeiros juízes do caso. Nós somos os primeiros que temos contato com os fatos. E, assim como os senhores, que podem absolver ou condenar, nós temos o poder de denunciar ou arquivar. E ressalto aos senhores que, como estamos nessa fase processual, é porque nós, como primeiro juiz, analisamos e decidimos e temos plena convicção de que, de fato, Afonso se trata de um criminoso. Não só um criminoso que cometeu apenas uma tentativa de homicídio, mas sim um criminoso habitual, na qual já foi condenado 2 vezes por homicídio, com vítimas que são relacionadas à vítima do caso de hoje. Portanto, senhores, a decisão de vocês é muito importante, porque existem indivíduos na sociedade, como este aqui, que resolvem as suas desavenças da pior maneira possível, da maneira mais abjeta possível, que nunca tenta resolver de maneira amigável os problemas que tem com os outros. Resolve, resumidamente, na base da bala. Então, senhores, hoje aqui, o Ministério Público, ele tem a plena convicção de que no dia 16 de dezembro de 2016, às 7h42 da noite, na rua Abel Soriano, Afonso, ao descobrir o paradeiro da vítima, montou em sua motocicleta, munido de uma pistola 9mm, e disparou 11 vezes na vítima, que desses 11 acertaram 3, e que por sorte e para azar dele, que não conseguiu cumprir o resultado morte, a vítima está viva, ou porque não atingiu nenhum órgão vital, ou simplesmente porque é ruim. Então, para expor os fatos, eu passo a palavra para o meu companheiro Bruno. Nobres jurados, hoje aqui a defesa tem um grande papel e, como já foi bem colocado pelo meu colega aqui, os senhores hoje possuem o maior poder dentro desse plenário. Os senhores hoje têm a capacidade de sair daqui decididos de que fizeram certo para a sociedade, de que não vão devolver uma pessoa como réu para a sociedade. Um réu esse que já existe uma condenação contra ele de homicídio, que inclusive confessou a prática, e dentro desse crime de homicídio, ele utilizou uma arma que existe um laudo pericial, que foi a mesma arma utilizada neste delito que estamos tratando aqui hoje. O réu nega a sua autoria, se mantém em silêncio, inclusive se mantém em silêncio em um depoimento só policial. No entanto, as provas
Os laudos periciais não demonstram isso. Existem conversas do Afonso com alguns amigos íntimos dele, que ele diz que teria vontade de se vingar. Teria vontade de se vingar porque achava que a vítima teria algum tipo de desavença com os colegas ou algum tipo de envolvimento com a morte de alguns colegas dele. Porque sim, alguns colegas do réu foram assassinados. No entanto, não há nenhum tipo de indício ou prova que comprove que a vítima teve algum envolvimento com ele, com esse fato. E agora que entra a motivação torpe do cometimento desse delito. Motivação torpe é aquela que é vergonhosa, é aquela que é imoral. E Vossas Excelências hoje foram escolhidas porque justamente são o contrário dessas atitudes que o réu teve no dia. O réu simplesmente achava que havia algum tipo de relação com a vítima, com os assassinos de seus amigos, e numa moto chegou até a casa da vítima, no momento em que ela estava totalmente despreparada, estava conversando com seus amigos, conforme foi dito aqui, e disparou 11 vezes contra ela, somente não se consumando o crime, porque a vítima conseguiu correr e não pegou nenhum órgão vital dela, e foi socorrida a tempo e conseguiu se salvar. No entanto, ele teve sequelas que causarão traumas para a sua vida inteira, como uma faca no braço, além do trauma psicológico que ficará para ela durante a sua vida. Mais um detalhe que eu acho interessante demonstrar é toda a ação planejada do réu. Conforme a delegada aqui presente, que conduziu esse inquérito policial, demonstrou, existiam conversas, que houve uma interceptação telefônica, e nessa interceptação telefônica foi demonstrado que o réu, por reiteradas vezes, queria saber onde o Dentinho estava, onde o Diego se encontrava. Por quê? Porque queria matar ele. Perguntava por diversas vezes em que momento seria melhor para ele, um momento em que seria um local isolado, um local em que não haveria ninguém para olhar, para ele poder efetuar esse crime. Por diversas vezes ele pergunta para essa pessoa. Outra coisa que eu já citei, mas um pouco a fundo agora, é a ligação do acusado com outros crimes dessa mesma natureza. O acusado é condenado num crime que ele matou o Mateus, outra vítima dele, que também foi por vingança. Existem relatos, depoimentos no solo policial que foram dados que essa pessoa foi morta pelo réu por motivo de vingança. Não só, tem outra vítima também que o réu confessou para alguns colegas que teria matado também, porque essas pessoas estariam planejando matar ele. E daí, Vossas Excelências percebem a periculosidade desse réu na sociedade. Um réu que mostra uma despreocupação total com a lei, porque ele simplesmente acha que fazer justiça com as próprias mãos vale a pena. 2 vezes atentou contra a vida de pessoas, e agora contra a vítima que está aqui, que está na mão de Vossas Excelências para examinar o caso e dar aquele voto que Vossas Excelências seria melhor. Mas que fique claro aqui a motivação de vingança do réu. Qual o valor de uma vida humana? Hoje, se eu me sinto ofendido por uma pessoa, ou acho que ela tem alguma coisa a ver com uma coisa que aconteceu com um amigo meu, tenho o direito de chegar nela e dar 11 tiros contra essa pessoa? E mais, demonstrar por conversas que eu tinha sim interesse, eu não agi de maneira impulsiva. Porque se o réu, de fato, aconteceu aquele crime e ele ficou louco, impulsivo, foi ali direto e tentou dar um tiro na vítima, era outra história. Mas não. As mensagens que eu me refiro aqui foram em média 5 meses antes do delito tentado que nós estamos tratando aqui. 5 meses antes, o réu já estava querendo saber onde ele estava. Já estava dizendo, inclusive, que formou uma turma para ir atrás da vítima. Existem provas claras aqui. E a prova mais robusta foi
havia uma foto, diversas fotos segurando uma arma de 9mm, foi essa arma que efetuou o disparo contra a vítima. E numa foto havia uma escrita com o vulgo da vítima, dentinho e uma cruz. E uma arma do lado. Bom, eu acho que isso deveria ficar claro a Vossas Excelências que, embora o réu negue a autoria dos delitos, negue que estaria no local dos fatos, no entanto, chega a ser interessante que ele nega que não estava no local dos fatos. No entanto, já que ele não estava naquele lugar, por que permaneceu em silêncio na delegacia de polícia? As mensagens comprovam que ele não estava em Três Lagoas. As mensagens que estão no celular deixam claro que o réu estava premeditando a morte do Dentinho. E só não se consumou porque ele errou os tiros. E não conseguiu acertar em nenhuma parte vital. E o réu a vítima foi socorrida de forma séria pelos vizinhos. E aqui também, interessante demonstrar a vontade do réu de matar a vítima. A vontade que ele tem de fazer vingança, de ver o sangue correndo nas mãos dele. Para mostrar a completa destreza que ele tem com a vida, o desprezo, o egoísmo que ele possui em tentar contra a vida de outra pessoa. Notem que, caso o réu gostaria só apenas de assustar a vítima, ou colocar medo nela, para que ela não faça mais nada, supostamente, contra seus amigos, ele poderia muito bem enviar mensagens de texto, apenas xingar o réu, mas não. Ele foi até a casa de um amigo do réu onde ele estava, desceu da garupa da moto e efetuou 11 disparos de arma de fogo contra ele. Ou seja, é nítido o ânimo do réu de matar. É nítido aqui a sua vontade de fazer vingança, o seu desprezo pela vida humana. Nobres jurados, os senhores hoje, aqui, como já disse, possuem o maior poder dentro desse plenário. O foco hoje são vocês. Vossas Excelências possuem um papel gigantesco perante a sociedade. Os senhores decidirão se a sociedade que os senhores querem para os nossos e para nós é a sociedade da vingança, a sociedade da justiça com as próprias mãos. Olho por olho, dente por dente. Ou os senhores quiserem repreender a atitude do réu, condená-lo para que ele pague aquilo que ele fez, para que a conduta dele, que sempre foi demonstrada aqui e foi comprovado, seja reprovado perante a sociedade. Obrigado, Sérgio. Agradeço aos promotores. Agora, passo a palavra para a defesa. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, senhora juíza, meus colegas, demais presentes, sejam muito bem-vindos. Bom, vou começar com um breve resumo em relação à denúncia, senhores jurados. Em síntese, o Ministério Público denunciou o réu supostamente, frise-se, supostamente por tentativa de homicídio. Supostamente. Através de ações baseadas em meras conjecturas. Os ilustres representantes do Ministério Público afirmaram que em 13 de dezembro de 2016, às 7h42, na rua Abel Sartori, não Abel Soriano, como foi colocado pelo ilustre representante do Ministério Público em sua sustentação, número 300, bairro Ivo Tosi, na cidade de Aramantina, o réu passou na garupa de uma moto, e não conduzindo, e efetuou diversos disparos de armas de fogo
foi outra vítima. Diversos disparos. Afirmou ainda que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança e flagrante desproporção à sua gravidade. Isto é, pelo simples fato do denunciado querer matar a vítima para vingar desavenças anteriores, especialmente pela morte do seu amigo Luiz Gustavo. Olha, excelências, eu e a doutora Amanda, a gente tem um escritório de advocacia. Nós estamos fazendo a defesa do réu juntos. Eu e a doutora Amanda, a gente discute todo dia. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente brigou. Isso é um motivo para eu ser denunciada? Vejam comigo. Eu ser denunciada de tentativa de homicídio, caso eu vire uma desavença da doutora Amanda, reflitam, senhores jurados. Bom, não obstante, foi argumentado também que o crime cometido mediante recurso dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, nosso réu, atacou de surpresa no momento em que estava desprevenido e desarmado. No entanto, esses elementos colocados pela defesa não merecem prosperar, como eu vou expor para vocês aqui. Primeiro ponto, inexistência da prova de autoria. Analisando atentamente os autos do processo, em folhas 44, a vítima relatou que no dia dos fatos passaram duas pessoas em uma moto, que o condutor dessa moto parou e o garupa desceu. O garupa desceu da moto e proferiu os tiros. Ora, meus caros, os senhores não acham que qualquer pessoa pode passar de moto e proferir tiros, já que a vítima tinha desavenças? Pensem, senhores jurados, pensem. E se fossem os senhores que estivessem aqui? Vejam bem onde o réu está sentado. Hoje eu estou aqui entendendo. Eu poderia estar sentado aqui. Porque se o Ministério Público denuncia somente por meras conjecturas, uma hora eu sento aqui, uma hora os senhores também sentam aqui. Por fim, nas folhas 44, foram alegadas que não se sabe quem possa ter atentado contra a sua vida. Narrou ainda que não desconfia da autoria dos disparos. Vou repetir, senhores jurados. Não sabe quem possa ter atentado contra a sua vida, não desconfia da autoria dos disparos. Em relação à testemunha Tiago Augusto Alves, que estava presente nos dias dos fatos, nas folhas 333, vou narrar o depoimento dele para vocês. Afirma que diante dos fatos, não consegui ver quem era o autor, pois o mesmo estava de capacete. Repetir. Afirma que diante dos fatos, não consegui ver quem era o autor. O condutor da motocicleta utilizada pelo autor também estava de capacete. Foi narrado também que não tem condições de afirmar se foi Afonso Forte de Souza o autor dos disparos. Ora, meus novos, essas referidas narrativas foram trazidas aqui hoje. Excelências, se a própria vítima e sua testemunha não são capazes de afirmar quem foi o autor dos disparos, excelências, mais uma vez, vamos olhar aqui para o nosso réu. Toma água. Pega uma água para ele, gente, por favor, estou passando mal aqui. Excelências, como condenar? Reflitam, excelências. E se fossem os senhores que estivessem aqui? Excelências, se a própria vítima não sabe, quem saberá quem foi? Conforme se verificou ainda no decorrer do processo, ficou evidenciado que a vítima possui vários processos. Tanto é verdade que ele mesmo, a vítima, ao ser questionado sobre quem poderia ser, disse que não sabe. Vocês não podem condenar um inocente. A hora que acabar esse júri aqui hoje, todos nós vamos embora. Como que vocês vão colocar a cabeça no travesseiro e vão pensar em condenar o inocente? Não condenem por meras conjecturas. Tenho certeza, tenho elementos probatórios. Também é importante que nós ressaltemos o fato de, no dia dos fatos, o réu não estar na região. Ele estava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Folhas 580. Excelências, neste palmilhar é possível concluirmos que não existe nenhuma certeza
Eu estou aqui com o PowerPoint aberto, eu gostaria que vocês olhassem para lá, minha colega também está distribuindo, a gente pegou também. Quer que eu pegue ver também? Vocês podem observar que essa aqui é a residência onde ocorreu os fatos. Vocês conseguem identificar alguma câmera de segurança? Não tem, né? Eu vou passar aqui. Passa pra frente. Não existe nenhuma câmera de segurança que foi capaz de constatar de fato ser o réu o autor dos fatos. Conforme consta nos autos, quem estava presente no dia do ocorrido era o Tatá, o senhor Tatá que foi ouvido aqui, Thiago Alves, Diego Mazaglia, que é o primo dele, e supostamente o réu. Porém, ninguém que estava presente no dia dos fatos conseguiu comprovar que era realmente o autor, o nosso réu. Ninguém conseguiu olhar e falar, era o Afonso. Ninguém. As provas que foram trazidas nos autos comprovam somente desavenças. O MP trouxe aqui interceptações telefônicas que constam nos autos. Porém, com as interceptações telefônicas, foi comprovado somente que existia desavenças entre o réu e a vítima. Mas não foi comprovado que o autor, de fato, era Afonso. Eu posso hoje, como a minha colega trouxe, discutir com ela e falar, nossa, que vontade de bater nela. Se amanhã ela aparecer com o olho roxo, isso é suficiente para comprovar que fui eu a autora? É a mesma coisa que nós estamos trazendo nos autos. Foi comprovado apenas que existe, sim, uma desavença, mas não foi comprovado nenhuma autoria. Eu gostaria de ler aqui o significado de autoria. Qualidade ou condição de autor, o que ocasiona ou determina ou causa algo. Não foi comprovado nos autos que o réu Afonso foi o que ocasionou a tentativa de homicídio. O réu, conforme foi exposto anteriormente pela minha colega advogada, a vítima, ela possui uma extensa ficha criminal. A gente entregou para vocês também, entregamos para o MP. Ele tem prisão em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Como que a vítima teve a coragem de falar em seu depoimento que ele não tinha desavença, que ele não sabia que podia estar matando ele? Eu pergunto para os senhores, uma pessoa que faz parte de tráfico de drogas, ou se não, cometeu uma tentativa de homicídio, conforme constam os autos, será que realmente ela não tem desavença com ninguém? Que prova que tem nos autos que só o meu réu queria realmente a morte da vítima? Não temos provas cabais para isso. Cogitatio, uma citação. O agente, ele idealiza internamente a atividade criminosa, elabora mentalmente a infração e delibera sobre o desenvolvimento da conduta. Por fim, decide praticar a ação penal. Porém, a cogitação intercrimes não é crime. Não existe no Código de Processo Penal, no Código Penal, falando que cogitar algo é crime. Não se pode punir uma cogitação. O que foi comprovado nos autos é apenas uma cogitação. Todo mundo tem desavenças. O MP trouxe também fatos de processos anteriores. Eu gostaria que os senhores entendessem que o que está sendo julgado aqui é uma tentativa de homicídio. Processo anterior não tem nada a ver com o caso que eu julguei aqui. Os argumentos de processo anterior que já foi julgado não cabem. Senhoras e senhores, os argumentos usados para a condenação do réu são rasos e são infundados. Baseados apenas em interceptação telefônica, que foi comprovado apenas uma desavença e não autoria, foi comprovado apenas por laudos balísticos que a mesma arma do crime anterior foi a arma do crime atual. Porém, não foi comprovado ser o mesmo autor. Eu posso hoje usar a arma para matar fulano e amanhã outra pessoa pode usar o mesmo armamento. Que prova eu tenho que foi o mesmo
Por isso, excelência, hoje a defesa pede absolução, tendo em vista que não existe provas suficientes nos autos para comprovar de fato a autoria do nosso réu. Obrigada. Defesa já acabou? Sim, excelência. Promotores, os senhores farão uso da réplica? Pela palavra, os promotores. Boa noite, nobres jurados. Boa noite a todos. Queria também dar boa noite aos advogados que fizeram a sua parte de querer defender o culpado, que o Ministério Público ele não acusa sem qualquer prova. E a gente vai demonstrar hoje aqui que, de fato, Afonso, o réu, que elas tanto defendem, é inocente. Essa imagem demonstrada estava no celular que foi interceptado diretamente do telefone que era usado pelo réu Afonso. A nossa vítima se chama, vulgo Bentinho, ou Bentinho, como os mais íntimos, que vocês podem avaliar que há uma cruz com a própria bala, que posteriormente pode ser ter sido usada para tentar matá-lo na noite dos fatos. As imagens demonstradas são conversas interceptadas diretamente também do telefone que era utilizado pelo réu. O réu diz: nós saímos e ele entramos, trombei ele agora. Ele estava se referindo a Dentinho. No caso, ele alega que não estava na cidade de Araçatuba. Só que na noite dos fatos, na semana que aconteceu o ocorrido, Dentinho não. Na noite do ocorrido, Afonso, o réu, estava em busca de Dentinho para tentar matá-lo. Porque em nenhuma ocasião a gente entra na casa de qualquer pessoa fuzilando a mais de 10 tiros sem querer qualquer finalidade fatal. O carro utilizado pelo Afonso era um Audi 8883. Ele estava andando pela cidade com o carro. Aqui, nobres jurados, queremos deixar claro que o réu não é inocente. O réu está sendo condenado por crimes anteriores referente aos amigos que eram próximos de Dentinho. Por rixas anteriores e passadas, ele queria finalizar o seu ato de consumir e derrubar mais uma pessoa daquele grupo. Não há fundamentações na defesa que falem que o Ministério Público não está trazendo nenhuma prova comprobatória, sendo que, de fato, Afonso estava tentando localizar Dentinho para tentar matá-lo. Aqui, nobres jurados, se a gente for basear depoimentos que ele estava usando capacete, ninguém de fato comprovou que era realmente o Afonso. Isso não é uma prova que deve ser considerada, apenas um depoimento de fato que não foi possível visualizar quem estava em cima da moto. É visível e comprovado que no dia 1 de 8 de 2016, Afonso liga e fala que está próximo ao serviço de Dentinho, no final da rua Marcílio Dias, e pedi para eu arrumar o menino para passar a serviço do Dentinho, uma metalúrgica para avisar Afonso que Dentinho estivesse lá, pois ele queria matá-lo. Então, não era só na noite dos fatos que ele estava lá. Ele estava lá há mais de uma semana. E se ele alega que estava na casa da mãe em Três Lagoas, por que ele não comprovou nos autos que ele realmente estava na casa da mãe dele, morando em Três Lagoas, e não na região, na qual ocorreu os fatos? Então, nobres jurados, vocês estão com uma decisão
séria de uma pessoa que está sendo condenada por crimes anteriores, já foi sentenciado. Ele não é inocente. Ele não é inocente no processos anteriores e ele não é inocente no caso de agora. Porque, de fato, ele tinha a intenção de chegar e matar Dentinho. E hoje, quero finalizar para vocês que, antes posto, o Ministério Público denuncia Afonso como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 6º, combinado com o artigo 14 do inciso 2º, ambos do Código Penal. Afonso não é inocente, ele tinha intenção de tentar a vida de Dentinho. Encerrar? Sim, excelência. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Para a Débora. Boa noite, excelência. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Senhores jurados, contrariando o que foi exposto pelo Ministério Público e reafirmando o que foi dito pela defesa, solicito a vossas excelências que decidam pela absolvição do réu. Reforço a importância de analisarmos este caso com base nas evidências que foram apresentadas, ou melhor, na falta delas. É nosso dever garantir que apenas aquelas cuja culpa está comprovada de maneira cabal e inequívoca sejam responsabilizados. A vítima já se contradiz dizendo nesse plenário que levou 3 tiros. Novamente, quando perguntado pelo Ministério Público, afirmou que levou 3 tiros. Porém, em seu depoimento, folhas 44, consta que foi 4 tiros, 2 no braço direito, 2 vezes no braço direito, 1 no pé e 1 na coxa, se contradizendo novamente. Permita-me retomar alguns pontos apresentados pelo Ministério Público. A acusação, ela se baseia em fragmentos de provas indiretas, tais como interceptações telefônicas e um histórico de desavenças entre a vítima e entre o réu. No entanto, conflitos interpessoais, eles não são provas de autoria. Como vimos, o fato de simplesmente existir desavenças entre a vítima e entre o réu não configura de maneira alguma que ele tenha sido o autor do crime. Se isso fosse levado em consideração, eu e a doutora Sara, nesta manhã, a gente teve um desentendimento. Isso está virando lei recorrente, né? Porém, isso não significa dizer que eu posso montar uma moto e atirar e tentar contra a vida dela. Desavenças todo mundo tem com todo mundo. Isso não significa dizer que eu posso tentar contra a vida dela. Em relação ao confronto balístico, o laudo apresentado pelo Ministério Público apenas nos leva a uma conclusão: que uma mesma arma foi utilizada no crime anterior. Apenas isso. Folhas e folhas de laudos comprovam que uma mesma arma foi utilizada no crime anterior. Porém, isso, no máximo, é uma palavra de ordem circunstancial, que por si só não pode vincular o autor, e por si só não pode vincular Afonso ao ato. O fato da arma não ter sido encontrada apenas reforça o quanto essa prova é inconclusiva. Além disso, a realidade nos mostra que armas de fogo frequentemente são passadas de mãos em mãos, o que torna improvável determinado autor baseado apenas na origem da arma, reforçando novamente mais dúvidas sobre a autoria. É essencial destacar que, conforme demonstrado nos autos, a própria vítima declarou não saber quem poderia ter tentado contra a sua vida. Isso está nos autos. Ressaltando também que a própria vítima ressaltou que não desconfiava da autoria. Isso está nos autos, folhas 44. Tal fato é crucial, pois a investigação
podemos então condenar o réu se nem mesmo a própria vítima consegue identificar de forma clara, sem equívocos, quem é o autor? A mera existência de uma desavença entre o réu e a vítima não pode, de forma alguma, ser alegada como prova de autoria. Estamos diante, senhores jurados, de um caso que a vítima possui vários desafetos. Este fato é comprovado ao longo do processo e abre a possibilidade de que o atentado pudesse ter sido qualquer pessoa que tivesse um desafeto ou uma inimizade contra a vítima. Novamente, peço a absolvição do réu, porque não tem a clareza de quem é o autor do crime. Ressalto que não há provas suficientes para uma condenação justa e segura ao réu, Afonso Forte de Souza. A acusação nos apresentou suposições e interpretações que, embora possam sugerir possibilidades, não permitem eliminar as incertezas. Temos, por exemplo, uma arma associada ao crime, mas sem qualquer prova de que Afonso foi responsável pelos disparos, não houve flagrante. A prova material, que seria a arma, nunca foi encontrada. Tem apenas laudos que mostram que uma mesma arma foi utilizada, uma mesma arma de um crime anterior. Mas a prova material não existe. Não há nenhuma testemunha no decorrer do processo que afirme com certeza que este homem que está sentado aqui é o autor dos disparos. Nenhuma testemunha no decorrer do processo. Nenhuma. Quando estamos diante de uma dúvida razoável, e aqui ela é clara, o princípio de dúvida pro réu nos orienta a evitar uma denúncia injusta. Afinal, uma decisão condenatória sem bases firmes pode significar a destruição da vida de um inocente. O simples fato de Afonso ter desentendimentos com a vítima não provou que ele é o autor dos disparos. Provou que ele tem uma desavença. Provou que ele tem uma desavença, conforme está nos autos, e que outras pessoas também têm desavenças. Estamos falando de um caso em que a autoria não está comprovada. A autoria não foi comprovada em nenhum momento do processo. E ainda assim, o réu está aqui sendo julgado. Pela ordem, excelência. Me acabou. São 10 minutos. Já passou 10 minutos. Passou 10 minutos. Pelo amor de Deus. Posso continuar? A gente está com aquele excelente. A gente tem 1 minuto. Posso continuar, excelência? Pronto. Obrigada. Até 30 segundos, porque a gente tem que interromper. Ela atrapalhou meu assunto. Pode pensar, defesa. Pode. Posso continuar? Obrigada, excelência. Bom, estamos falando de um caso em que a autoria do crime não foi comprovada. E ainda assim, o réu está aqui sendo julgado como se houvesse uma certeza de que ele é o autor do crime. O réu nem se encontrava na região, posto que, no final de dezembro de 2016, estava morando na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, está nas folhas 580. Na ausência de provas diretas, todas as lacunas se tornam dúvidas que devem pesar a favor do réu. O princípio dúbio pro réu é exatamente isso: a garantia de que ninguém será condenado sem provas suficientes, claras e robustas. Então eu peço a absolvição do réu. Obrigada, excelência. Só para finalizar o que minha colega estava falando, o que nós temos aqui são dúvidas. Os senhores acham justo condenar alguém com base em achar? Nenhuma testemunha conseguiu afirmar com clareza que era o réu o autor dos fatos. Não existiam câmeras de segurança para comprovar que era o réu o autor dos fatos. Não foi encontrada arma para comprovar que realmente existiam digitais, para comprovar que o disparo foi feito pelo réu. Foi comprovado apenas pela MP desavenças. E assim como o MP citou que o réu tem uma ficha criminal de outro processo, a vítima também tem. E ela está sentada aqui? Não está. Porque nós estamos hoje julgando outro crime. Então, eu peço aos senhores para que pensem: será, se fosse algum parente de vocês gostariam que ele tivesse sido condenado com base em dúvidas? Excelências, eu volto apenas para pedir pela absolvição do nosso réu. O Ministério Público trouxe uma foto
supostamente o réu escreveu dentinho em uma cruz. Aqui eu fiz uma cruz e escrevi promotor. O que quer dizer isso para vocês? Presente? O que quer dizer isso? Eu fiz. Vocês poderiam ter feito também. Excelências, peço a absolvição do réu. Mais uma vez, excelências. Olhem para o réu, excelências. Olhem para esse rapaz que pode ter a vida destruída. Está emocionado. Excelências, pela absolvição do réu, decidam consciente. Muito obrigada. Pela ordem. Senhor, pode fazer isso. Doutores, algum requerimento ou podemos encerrar? Pode encerrar. Dou por encerrados os debates, passaremos à votação. Excelência, pela ordem mais uma vez, peço a retirada das algemas do réu para que o réu seja julgado como um cidadão comum e não como um réu preso. É um direito. Decidido, senhora doutora, já foi decidido. Tudo bem, excelência, muito obrigada. Senhores jurados, agora iremos para a sala secreta. A votação é secreta, por maioria, e será acompanhada pelas partes. Vamos todos para a sala secreta. Boa noite. Só para ter uma noção, nós estamos no júri simulado e é por isso que
Nesse momento, nós vamos realizar algo mais simples, didático, e esse seria a sala secreta, que em verdade não seria vista, porque o voto é sigiloso, ele é secreto. Então, nesse momento, as partes podem aproximar-se para acompanharem, mas os quesitos, que são as perguntas, eles são feitos numa sala secreta, com diversas perguntas que são os quesitos sobre a autoria, a materialidade, especialmente porque se trata de uma tentativa, e que o elemento subjetivo ele é essencial para a configuração, período de desclassificação, enfim. Aqui, como nós vamos simular uma sala secreta, nós vamos permanecer aqui, mas aqueles que já acompanharam o júri, nós sairíamos, eles estavam perguntando, sairíamos e iríamos até uma sala, e lá a defesa e o Ministério Público podem e devem acompanhar. Então, e o réu também não estaria aqui acompanhando, ele não vai até a sala secreta, para que os jurados possam votar pela maioria e pelo sigilo. Então, aqui, a pergunta vai ser única, mas com a finalidade didática de ser prática, ou seja, culpado ou inocente, mas que no júri é um pouco diferenciado. As perguntas eles são feitos em diversos questionamentos sobre autoria, materialidade, teses da defesa e o quesito genérico sobre a absolvição. Então, nós vamos perguntar aqui o quesito que é do Brasil, que é obrigatório, se o réu deve ser absolvido. Então, é essa pergunta que a magistrada vai fazer e que eles vão responder de forma secreta. Senhor oficial. O réu, ele deve ser absolvido? Aqueles que votaram sim é a defesa e não ao Ministério Público. Podemos começar a votação? A oficial, ela irá recolher, entregue para ela o voto. Primeiro voto, sim. Segundo, não. Terceiro, sim. Quartas, sim. O quinto, sim. O réu está absolvido.
Encerrado o 5º júri simulado do Centro Universitário de Adamantina, eu vou conversar com a doutora Ruth Duarte Menegatti. Doutora, vamos falar da importância desse tipo de trabalho, desse júri simulado para a formação dos futuros advogados. É essencial, é unir a teoria e a prática. Aqui no Tribunal do Júri, nós sabemos que o júri ele tem esse tom especial que reproduz tudo que o direito vivencia, acusação, Ministério Público, raciocínio lógico. Então aqui realmente é um grande laboratório. Hoje foi excepcional, nós tivemos os alunos, sorteio dos jurados, também tivemos os debates, até uma votação numa sala secreta. Então realmente o júri ele traz essa oportunidade de desenvolvimento para o aluno, seja das teorias, que é um procedimento solene, bifásico, de que é possível o aluno desenvolver teses, desenvolver a sua fala, é extremamente democrático. Perceberam aqui os debates, as trocas de ideias. Então foi excepcional, parabéns aos professores que trabalharam de forma árdua para que isso acontecesse. Nós estamos aqui, também queria agradecer a minha equipe do Tribunal de Justiça que estiveram aqui desde o início, preparando, organizando. Os professores estão aqui, olha os professores, que estão todos trabalhando para que realmente isso aconteça e seja oportunizado para os alunos esse momento de vivência prática efetiva do direito. Quer dizer esse termo, o juiz togado? Então, aqui nós estamos até aqui todos com a veste. Aqui o Tribunal do Júri ele também é muito peculiar porque ele é feito de juízes que estão vestidos, são juízes leigos, são juízes da comunidade, são jurados, então que julgam. Hoje aqui 7 jurados que representaram os alunos, foram sorteados e que levaram à justiça. A justiça é muito complexa, dentro do Tribunal do Júri é uma previsão constitucional de um julgamento colegiado e não por um juiz togado, que é justamente esse juiz, que é o juiz que tem essa formação acadêmica, essa formação em direito, essa formação diferenciada. Então, o Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, e ele tem essa competência peculiar de não julgar apenas com base na lei. Então aqui nós percebemos pelos debates as questões que cercam, além das provas, as questões cotidianas, as questões doutrinárias, e aí nós temos essa troca de ideias, por isso que é tão democrático, é tão importante, e os alunos terem essa oportunidade prática, realmente para o direito é essencial e que terá reflexo, evidentemente, na educação e no futuro desses profissionais. Certo, doutora, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. A senhora sempre se dedicando não só à sua profissão como meritíssima juíza de direito, mas também com serviço à comunidade, que eu acho que é importante. Isso mostra essa união entre executivo, legislativo, judiciário dentro de uma cidade onde vocês que estão no judiciário se aproximam da população, e permitem que a população dialogue com vocês. Isso eu acho muito importante. Nós que agradecemos e através da imprensa levar a informação, que com isso nós produzimos a oportunidade para aqueles profissionais que se interessam, para aquele mais antigo que quer fazer uma reciclagem, para a comunidade que cada vez mais se empodera de informações boas. E com isso também previne, evidentemente, quando nós falamos em crimes contra a vida, são os crimes de maior gravidade. Evidentemente aqui nós reproduzimos questões jurídicas e também prevenimos essas questões tão sérias que são os crimes contra a vida. Certo, parabéns.